Paz de Jesus e amor de Maria, tudo bem com vocês, intercessores da Diocese de Cornélio Procópio? Estamos aqui mais uma vez para gravarmos o vídeo sobre a RNI e esse mês eu vou falar sobre a RNI do mês de agosto e do mês de setembro, né? Então, para nós iniciarmos, vamos clamar sobre nós a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedirmos também a presença da Virgem Maria, dos santos anjos, né? E do Espírito Santo, para que nos ilumine nessa formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. E assim nós vamos iniciar então o mês de agosto, que fala sobre, né, o livro de Jonas ainda, né, que fala, levanta-te, vai a Nínive e anuncia-lhes o que te ordeno. Esse ano nós estamos falando do ano do anúncio, né? Então é essa sequência daquilo que o nosso presidente Vinícius quer nos auxiliar, quer nos falar, né? E aqui esse mês de agosto, que já passou, né? Ele fala de 3 dimensões, né? Porque a gente tem que ter isso bem definido no nosso anúncio, porque se nós somos servos na renovação carismática católica e estamos no ano do anúncio, nós precisamos estar anunciando quem? A palavra, anunciando Jesus, né, o Verbo encarnado, né? Então nós precisamos ter isso muito bem claro. Mas e como? Quais são essas dimensões que ele nos pede para que o nosso anúncio tenha, para que tenha convicção e para que aquele que escute entenda, né? E também viva isso, né? E que haja na vida dessa pessoa uma transformação. Não é qualquer anúncio de qualquer maneira, né? Da forma que a gente quer, impondo, mas é a maneira com que o Senhor quer que nós façamos esse anúncio. E aqui ele coloca assim, ó, o testemunho coerente de vida, a proclamação verbal da palavra de Deus e, por fim, as obras que praticamos em favor dos homens. Então, essas 3 dimensões, elas não podem estar separadas, né? Elas precisam estar junto. E tudo isso aqui, né, esse testemunho de vida, essa proclamação da palavra e, e as obras que nós praticamos, ela advém do quê? De nós vivermos a palavra do Senhor. Então, se eu, primeiramente, eu servo, primeiramente, eu conheço o meu Deus, eu conheço a palavra do Senhor, essa palavra, primeiro em mim, produziu frutos, primeiro em mim me transformou, né? E aí sim eu vou ter um testemunho de vida, coerente com o quê? Coerente com a palavra, coerente com aquilo que o Senhor nos pede, né? Então, quer dizer que eu ouvi a palavra, entendi e obedeci, né? Então, é isso que nós servos nesse tempo de anúncio, né? Quer dizer, até o fim da nossa vida, nós temos que ser coerente nessas 3 dimensões. Uma dimensão só não condiz com aquilo que com uma transformação total de um servo, de um filho de Deus, né? Porque o que é ser filho de Deus? Ser filho de Deus é ter uma intimidade com o Pai, é obedecer o Pai, né? É estar na presença do Pai. Então, nós temos que ter uma intimidade espiritual que nós vamos criando através da oração. Então, se eu
tenho ali, escutei a palavra e eu vivo a palavra, eu vou ter um testemunho de vida coerente. Eu não vou precisar falar muito. A minha vida já é ali, né, a palavra viva do Senhor. Então, as pessoas, quando olham para mim, elas vê coerência com a palavra e com aquilo que eu estou pregando na minha vida, né? E também essa proclamação verbal. A proclamação verbal, ela tem que anunciar Jesus, que é o centro, né? Então, o centro da nossa vida é Jesus, né? Então, essa proclamação verbal que eu estou fazendo, quem é que está sendo comunicado? A minha pessoa ou a presença a presença viva de um Jesus, né, que nasceu, que cresceu, que morreu, que ressuscitou, que está vivo, né, no céu e está aqui junto com a gente em cada situação, em cada momento da nossa vida. E por fim, as obras que praticamos em favor dos homens. Nosso relacionamento com o outro, né, também diz muito daquele que nós estamos anunciando. Porque se eu sou uma pessoa muito egoísta, se eu sou uma pessoa que sou muito soberba, que anuncio a mim mesmo, então essa obra, ela é que está sendo praticada, ela também não está comunicando nada. Então quer dizer que nesses três sentidos, nós precisamos, nessas três dimensões, nós temos que comunicar Jesus, né? Então, como a minha vida, o meu testemunho tem que comunicar Jesus, aquilo que eu falo tem que comunicar Jesus, e aquilo que eu faço para as pessoas também tem que comunicar Jesus, né? E o Papa Francisco, ele nos diz, assim, na sua exortação apostólica em Evangelho Gaudium, ele fala assim, ó, nos diz que a intimidade da igreja com Jesus é uma intimidade itinerante, fiel ao modelo do mestre e vital que hoje a igreja saia para anunciar o evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnâncias e sem medo. É que não devemos escolher lugares, situações ou pessoas para evangelizar. Sempre em todos os lugares devemos ser instrumentos do amor de Deus, de sua mensagem de salvação e de nada, absolutamente nada, temos a nos envergonhar. Então, o Papa Francisco ele vem fechar, né, esse pedido do Vinícius para nós nesse tempo do anúncio e não só nesse ano, gente, é para o resto da nossa vida, porque nós dissemos sim ao Senhor. Então, isso é muito importante que fique guardado no nosso coração, né? A coerência no nosso testemunho, a quem nós estamos anunciando na nossa proclamação verbal, e se estamos, né, ali as nossas obras com o outro também está anunciando Jesus. Então, do mês de agosto, resumidamente, era isso, né, lembrando mais uma vez que estamos no ano do anúncio e o Vinícius vem nos chamar a atenção nessas três dimensões. Agora, no mês de setembro, nós temos a RNI, que é uma formação específica para o Ministério da Intercessão, que vem nos ensinar aí, né, que nós somos convocados, instruídos e posicionados para o combate. Então, nós já sabemos que o Ministério da Intercessão, nós estamos em um grande combate espiritual em favor do nosso grupo de oração e das intenções que nos são apresentadas, né? A nível aí nacional, internacional, sobre aquilo que a renovação carismática nos pede. Então, esse mês eles querem falar sobre isso, que nós somos pessoas normais, ali, né, filhos de Deus no meio de um movimento a qual o Senhor nos convoca nesse tempo a sermos intercessores no nosso grupo de oração. E quando ele nos chama, né, e faz para nós essa convocação, essa eleição de sermos aí intercessores, ele também nos instrui. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Isso que essa formação do RNI, essa Rede Nacional da Intercessão, que todos os meses nos manda uma palavra, uma carta do Vinícius, uma formação, né, do núcleo da Nacional da Intercessão.
Tudo isso é o quê? Uma instrução do Senhor para que nós possamos fazer como ele nos pede. Eu não sou intercessora e rezo e faço de acordo com aquilo que eu quero, mas sim eu sou instruída pelo Senhor em cada combate. Em cada situação, nós temos aí uma instrução do Senhor para nós vencermos aquela batalha. Então, a escuta profética, a obediência, ela é muito importante. E nós estarmos aí sempre atentos às instruções do Senhor, coisa que muitas vezes nós encontramos no meio da nossa caminhada, no meio das visitas que nós fazemos aos grupos de orações, em conversas particulares com os servos, nós percebemos que muitas vezes, né, temos ali servos do ministério da intercessão que foram convocados pelo Senhor, porém não se instruem, não escutam, né? Não fazem as formações. São aqueles servos que querem continuar fazendo de acordo com aquilo que eles acham que e como eles podem. Nós fomos convocados pelo Senhor. Então, nós temos uma instrução que vem diretamente do Senhor. E essa instrução é que nos coloca posicionados no nosso chamado. Você, intercessor, se você olha para você, você está prostrado, você não está dando conta do seu chamado, muitas vezes é porque você não está posicionado no seu chamado, porque você foi chamado pelo Senhor, mas essa parte da instrução você pula e você quer fazer a sua intercessão de acordo com o que você quer. Então, aqui a gente precisa ter muito esse cuidado. O Senhor, ele nos convoca, mas o Senhor, ele nos instrui. E através dessa instrução do Senhor é que nós nos posicionamos diante da batalha, diante daquilo que ele nos pede para estarmos ali na brecha. Então, aqui ao longo, né, essa folhinha eu passei lá no nosso grupo, não dá para ver aqui por causa da luminosidade, mas eu passei no nosso grupo para que os coordenadores do Ministério da Intercessão passassem todas para os seus servos, né? Então, todos os meses eu posto lá, RNI também junto com as intenções do mês e as intenções permanentes que nós devemos levar para a intercessão. Então, aqui eles vão discorrendo e eles vão falando do chamado de Abraão, do chamado de Moisés, né? Todos eles foram chamados. E aqui eles tratam especificamente do chamado de Gideão. Depois eu gostaria que vocês pudessem pegar e ler como foi que o Senhor ali chamou, convocou Gideão, né? Então, e nesse tempo agora, intercessores, né? Vocês viram que desde do início ali, que Deus tira o seu povo da escravidão até para tirar o povo da escravidão, Deus convocou Moisés. E Moisés, ele teve que ser instruído pelo Senhor para que ele pudesse conseguir essa façanha, para que ele visse assim, não é pelas minhas forças, não é por aquilo que eu, Moisés, sei e faço, mas era todas as vezes que ele ia ter se apresentar diante do faraó, o Senhor o instruía em como ele ia falar e o que ele ia falar, né? E nesse momento em que Moisés falava, o Senhor também tocava o coração do faraó. Então você vê que é uma luta aonde eu vou em nome do Senhor, instruída pelo Senhor, mas através dessa instrução eu estou dando oportunidade para que o Senhor vá agindo naquela situação. E muitas vezes é isso que está faltando nas nossas intercessões. Muitas vezes é isso, a instrução do Senhor. Nós não estamos sendo obedientes aí. E quando, se a gente pegar ali a palavra, lá em Juízes, né, Juízes 7, que fala aqui de uma situação onde Deus chamou o profeta Gideão, né? Ali os ataques que estavam ali tendo, o povo todo ali com medo, e Gideão ele estava ali, ele estava um dia ali, né, no acampamento,
E ali ele estava ali cuidando dos afazeres dele, quando vê, Deus vem e fala com ele, né? E fala assim, eu vou ler aqui para vocês rapidamente, para a gente ter uma noção, para a gente poder entender, porque intercessor eu quero muito que vocês entendam isso sobre o chamado, sobre a instrução e sobre o posicionamento, porque o intercessor que não tem, que não entende isso, né? Que nós somos convocados, que essa convocação é uma eleição do Senhor. O Senhor te escolheu entre muitos, o Senhor te escolheu a ser intercessor. Mas que quando ele te escolhe, você tem uma instrução que vem do coração dele, uma maneira de agir, para que a gente possa estar posicionado da maneira correta. E olha só, através de Gideão, para a gente ter uma noção como é ser convocado, instruído e posicionado diante da batalha espiritual, né? Então aqui fala assim, ó, Juízes 7, versículo 1. Jerobaal, isto é, Gedeão, levantando-se no dia seguinte, bem cedo, foi acampar na fonte de Harode, com todo o povo que o acompanhava. O acampamento madianita encontrava-se ao norte da colina de Moré, na planície. O Senhor disse a Gedeão: a gente que levas contigo é numerosa demais para que eu entregue Madiã em suas mãos. Israel poderia gloriar-se à minha custa, dizendo: foi a minha mão que me livrou. Manda, pois, publicar esse aviso para que todos os ouçam. Quem for medroso ou tímido, volte para trás e deixe a montanha de Gilboé. 22.000 homens voltaram, ficando ainda 10.000. O Senhor disse a Gedeão: ainda há gente demais. Faze-os descer às águas, e ali farei uma escolha. Vocês viram que começou com 32.000? E que na primeira vez que o Senhor instruiu Gedeão, e ele falasse para aquele povo, 32.000 pessoas, que aqueles que forem tímidos e medrosos, que voltassem para casa. E quantos voltaram? 22.000 voltaram, né? E ficando 10.000. E Deus falou para Gedeão, ainda é muita gente, né? Não é com essa quantidade de gente que vocês vão vencer essa batalha, né? Porque muita gente, o que que o Senhor diz? Se for muita gente, vocês vão achar que é a mão do homem que venceu e não a minha força, não a minha presença, né? Então, e continua assim: o Senhor disse a Gedeão, lá no versículo 4: ainda há gente demais, faze-os descer as águas, e ali farei uma escolha. Aquele que eu te disser que irá contigo, este te seguirá, e aquele que eu não te designar, ficará. Gedeão fez, pois, descer o povo junto às águas, e o Senhor disse-lhes: porás à parte todos aqueles que lamberem a água como a língua, como faz o cão, e de outro lado todos aqueles que puserem de joelhos para beber. Ora, o número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Todo o resto do povo se pusera de joelhos para beber. O Senhor disse a Gedeão: com os 300 homens que lamberam a água, vós salvarei e entregarei Madian nas tuas mãos. Todo o resto do povo volte para a sua casa. Gedeão guardou os víveres do povo e suas trombetas e despediu todos os israelitas, cada um para sua tenda, só conservando os 300 homens. O acampamento medianita estava abaixo da planície. Então, aqui, palavras do Senhor. Então, aqui vocês viram como foi a eleição. Deus escolheu 300 homens. Vocês viram a maneira com que Deus foi instruindo Gedeão para a escolha. E vocês viram que Deus determinou que fossem somente 300 homens. Então, aqui, o que a gente olha? A gente tem que olhar para Gedeão. Porque quem foi chamado para essa missão? Gedeão. Então, Gedeão foi convocado. E como foi que
Deus falou para ele que seria a escolha do exército dele. Primeira instrução, né? Diga para esses homens que aqueles que forem medrosos e tímidos que voltem para casa. Segunda instrução para Gedeão: leve o povo, porque ainda tem muito, 10.000 ainda é muito. Leve o povo para aquele rio e lá separe aqueles que vão beber a água, lamber a água como um cão, e aqueles que se puseram de joelho e para tomar a água. Então, essa foi a instrução do Senhor para Gedeão. Então, o que foi fácil? Gedeão escolher os 300 homens, porque todos aqueles que tiveram a mesma atitude de lamber a água como um cão, que foram os escolhidos. Então, Gedeão não teve dúvida. Gedeão sabia que com aqueles lá, que foi a escolha do Senhor, eles venceriam a guerra. E ali, se vocês forem lendo o texto, vocês vão ver que eles venceram a guerra com as instruções que Deus deu para Gideão. Então, intercessor, você aí no seu grupo de oração, tem em mente, você foi escolhido pelo Senhor. E se você foi escolhido, Deus te instrui. Deus te posiciona nesse teu chamado, né? Então, essa lição tem que ficar para nós, assim, gravada no nosso coração, que nós fomos convocados, instruídos e posicionados no nosso chamado a ser intercessores, né? Ministeriado. Todos nós, por sermos batizados, nós estamos aí, nós somos intercessores, estamos sempre intercedendo por algo, mas ser intercessor chamado em um grupo de oração, né? Isso quer dizer que nós somos do ministério, nós somos ministeriados, nós temos uma forma de fazer essa intercessão dentro, né, dentro do nosso movimento Renovação Carismática Católica. Não é de qualquer jeito. Às vezes, aí no seu grupo de oração, presta atenção. Tem gente que não foi convocada. Às vezes você não ouviu direito o Senhor e colocou pessoas aí dentro que você achou que ela poderia ser uma intercessora, porque estava faltando gente. Mas olha a instrução que Deus dá para Gideão. Diga àqueles que forem tímidos e medrosos que voltem para casa. Aqueles, né? E é outra ordem. A maneira com que eles foram ali no lago para tomar a água. Então Deus falou para ele, falou assim: olha, aqueles que beberem a água, né, como um cão que lamberem vão ser os escolhidos, né? Então escutem, né? Nós, liderança, precisamos ter isso, escuta, ouvir a instrução do Senhor para que haja menos erro e para que a gente não coloque pessoas para sofrer, gente. Quando nós não somos chamados a esse ministério, nós vamos sofrer, porque nós não vamos dar fruto, nós só vamos dar frutos no lugar aonde o Senhor nos chamou. Esses 22.000, né, que estavam ali medrosos, né, que estavam ali incapacitados para isso, não significa que eles não são servos, gente. Significa o quê? Que eles precisam ser cuidados primeiro, que eles precisam ser sarados primeiro, a doença da alma, às vezes, né? Ali o que vai dentro, a história deles são feridas que os tornam pessoas medrosas. Então, não é a gente ir descartando, mas é a gente ver que existe uma eleição e um tempo. Em um tempo aonde o Senhor olha para mim e fala assim: agora é o seu tempo, você está pronta. E porque não é estar pronta, mas você estar pronta para ouvir. Porque muitas vezes a gente quer, a gente tem vontade, mas ainda a gente não tem a sensibilidade de entender que a obra é do Senhor,
que é Ele que nos torna um instrumento. Então, se eu sou um instrumento, né, é como se eu fosse o quê? Quando alguém toca um violão, se o violão tá ali do ladinho, sem a pessoa para tocar, o violão não toca. E quando a pessoa pega o violão para tocar, olha o som maravilhoso que sai. Mas quem é que faz com que aquele instrumento funcione e tire aquele som? É uma pessoa que está ali por trás, né? Então quer dizer, nós somos o violão. Nós somos o violão, um instrumento nas mãos de Deus. E eu preciso ter isso em mente. Agora, gente, muitas vezes nós temos essa situação. Nós queremos ir, queremos fazer do nosso jeito, aquela pessoa empolgada que quer fazer, mas não escuta. E aí nós temos, às vezes, muitas vezes, pessoas que foram chamadas que são prostradas, pessoas que não querem, pessoas que você chama para fazer uma formação, eu não vou, não tenho tempo, eu trabalhei a semana inteira, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho meu marido, eu tenho minhas crianças, eu tenho minha casa inteira para limpar, para fazer. A gente para nessas coisas, gente. A gente não tem no nosso coração, tem muita gente que não tem isso, né? Posição. Deus me chamou, eu vou. Porque quando você vai, gente, quando Deus te chama e você vai, gente, é incrível aquilo que Deus faz. Deus, ele cuida da nossa casa, Deus, ele cuida dos nossos, Deus faz aquilo que nós deveríamos e tínhamos que fazer de uma perfeição que dá tudo certo. Mas enquanto eu estou resistente, enquanto eu estou ali resistindo ao chamado do Senhor, dando desculpas, porque eu não posso isso, porque agora eu tenho isso, porque aquilo eu tenho. Gente, as coisas na sua vida não andam. Sabe por quê? Porque você está indo com as suas próprias forças. E quando Deus te chama, é Ele mesmo que faz em você. É Ele que faz, sai, extrai de você o seu melhor. Quando você se deixa como um instrumento nas mãos do Senhor, Ele extrai de você o melhor. Enquanto que você querendo fazer as coisas da sua maneira, você não dá conta nem de cuidar da sua casa. Você não dá conta de fazer o básico do básico, que é uma oração. Porque nós estamos esquecendo a parte da instrução. Porque quando o Senhor nos chama, Ele ao longo da semana, Ele vai nos organizando. Ele vai fazendo que as coisas conspirem para que a gente vá. Mas se quando eu recebi o chamado para uma formação, para uma capela, para, né, para algo que o Senhor nos colocou, e eu já no meu íntimo, eu falei, eu não vou dar conta. Essa semana eu tenho isso e aquilo. Você não vai dar conta mesmo. Você não vai dar conta porque você já determinou para você. Você não deixou Deus fazer em você. Que às vezes a gente vai cansado, às vezes a gente vai assim, eu vou porque eu tenho que ir, senão meu coordenador vai me chatear e você chega lá emburrado, coração fechado. Não adiantou você ir, porque você foi obrigado. Você não foi com seu coração aberto. Sim, Senhor, eis-me aqui. Veja Nossa Senhora. Nossa Senhora, lá em Lucas 1, ela nos dá um exemplo, né? Ela nos dá, assim, uma alegria do sim dela, né? Olha só, minha alma, a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque olhou para sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Vocês vejam a alegria de Nossa Senhora quando foi chamada pelo Senhor, quando disse sim ao anjo Gabriel.
A minha alma engrandece, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E é assim, intercessor, que você tem que ouvir o chamado do Senhor, ouvir as instruções do Senhor, se posicionar no seu chamado. E assim Deus vai poder fazer aquilo que Ele quer para aquele momento, para aquela intercessão, e cuidar de você, e cuidar da sua casa, das suas coisas. Há uma luta interna entre o meu querer e o querer de Deus, entre a minha vontade e a vontade de Deus. Mas eu preciso me convencer que a vontade de Deus, ela é perfeita. E é ela que traz a salvação para a minha vida. É ela que me instrui a vontade do Senhor. Então, que nós possamos pensar que eu e você, depois dessa formação, depois desse vídeo, nós possamos ter um ânimo novo. Porque o Senhor nos chama, o Senhor nos convoca, o Senhor nos instrui, e nós estamos posicionados nesse chamado. Amém? Então, espero que vocês possam fazer assim desse vídeo um divisor de águas no seu chamado, na sua vida, né? E um coração aberto. E ser como Nossa Senhora, que disse sim, né? E o coração dela exaltou de alegria. E é isso que nos falta, a alegria de ser servos do Senhor, de sermos convocados pelo Senhor, sermos instruídos. Quando nós terminamos uma missão, agora, em dezembro de 2025, eu termino a minha missão como coordenadora diocesana do Ministério da Intercessão. Que alegria o Senhor ter me chamado e me convocado. E tenha certeza que eu vou terminar esse tempo na intercessão como outra pessoa. Desde o dia que eu iniciei até hoje, até eu terminar. Eu sinto isso. Eu sou outra pessoa. Né? Porque eu também me alegrei. Eu falei, Senhor, quem sou eu? Não sou nada. Mas a vontade de fazer a vontade de Deus, né? O desejo de Deus, como isso é maravilhoso, né? E que eu e você também possamos, que você se sinta assim, eu fui escolhida, amém? Que Deus te abençoe, até o próximo RNI, e eu espero que essa formação faça sentido na sua vida, amém? Que Deus nos abençoe, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.